Bem, meus amigos do canal Roberto Henrique TV, estamos trazendo aqui para você esse vídeo com o tema tráfico de órgãos de crianças. Bom, o que é que a gente vai fazer aqui? Meu nome é Roberto Henrique, antes de mais nada. Na verdade, estamos trazendo uma série de matérias sobre tráfico de órgãos, onde a princípio estamos começando falando sobre tráfico de órgãos de crianças. Nessa matéria a gente vai ver como é favorecido, né? Como acontece esse crime no Brasil, fatores que favorecem esse crime no Brasil. A gente nesse vídeo vai mostrar isso para vocês através de imprints na tela. A gente vai falando para vocês e comentando. E no outro vídeo, a parte 2, a gente vai trazer uma declaração de um pai que teve seu filho assassinado, que foi o Paulo Pavese, né, por causa do tráfico de órgãos do mercado negro. E aí o seu filho foi tirado os órgãos, ainda estando ele ainda vivo. E aí a gente vai mostrar como foi a declaração dele em relação a isso e na segunda parte. Então vamos ver aí o que favorece esse crime no Brasil. Vamos ver. Fatores que favorecem este crime. Existem vários fatores que favorecem a prática deste crime. Citaremos alguns, quais sejam: a escassez de órgãos. Com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, surge uma questão a respeito da qualidade de vida, pois quanto mais idade, o desgaste no organismo é maior e a fila de transplante cresce todo ano, sendo que o site oficial da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos registra que a lista de doadores voluntários intervivos e pós-morte cai todo ano, sendo que 43% das famílias não autorizam a doação de órgãos de seus entes queridos, dados do primeiro trimestre de 2015. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, representa na pessoa nefrologista, José Medina Pestana, a principal justificativa das famílias para não doar órgãos é o fato de nunca terem conversado sobre o desejo de doar. Por isso insistimos que isso tem que ser assunto de família, diz o integrante da ABTO. A1. A falta de estrutura hospitalar, treinamento do corpo médico, complexidade da cirurgia, altos custos do procedimento, transporte dos órgãos do doador até o recebedor, vem dificultando na maioria das vezes o sucesso do transplante, causando uma escassez de órgãos saudável. E mesmo com todos esses problemas, o Brasil é o segundo país no mundo em número de transplantes e o primeiro em transplantes realizados pelo sistema público. A2. Falta de conhecimento sobre irreversibilidade da morte encefálica é a principal causa de recusa de doação de órgãos. Artigo 3º da Lei 9.434/97 esclarece que os órgãos destinados a transplante devem ser precedidos com diagnósticos de morte encefálica. O diagnóstico é definido como morte baseada na ausência de todas as funções neurológicas, registrada por 2 médicos. Inciso 3. É preciso a presença de um médico de confiança da família acompanhando e atestando a morte encefálica. B. Falta de informação. O tráfico de órgãos não se trata de um simples tráfico de bico. Preste atenção nessa parte. Podendo ser realizado por qualquer pessoa com procedimentos limitados. Estamos lidando com profissionais multidisciplinares da retirada de órgãos, pessoas que possuem o mais alto nível de conhecimento desta área, tornando este crime mais difícil de ser descoberto, fazendo com que mais pessoas sejam vítimas, levando a sociedade a ter um pensamento equivocado em relação à doação de órgãos no Brasil e no mundo. Em alguns países com renda mais baixas, considerados pobres, ocorrem sequestros de crianças, jovens e mulheres, tendo como destino final o tráfico de órgãos. A população é leiga sobre esse assunto, pois não há campanhas esclarecedoras. Assim, a família prefere não doar para não correr o risco de estar sendo enganada. E a consequência disto é a falta de órgãos e uma grande corrida contra o tempo para quem espera com esperança o transplante, sendo que com a constatação da morte cerebral um doador morre, mas
pode ajudar a tirar até 7 pacientes da fila de espera. C. Falta de fiscalização dentro dos órgãos responsáveis. A falta de fiscalização é um dos fatores que favorece a prática deste crime, vez que a retirada de um órgão exige um conhecimento aprofundado do corpo humano. Especialistas da área de transplante de órgãos, podendo ser praticada apenas por profissionais multidisciplinares envolvidos na retirada e reimplante dos órgãos. Estes necessitam de um amparo hospitalar sofisticado, ou seja, não pode ser praticado em qualquer lugar. Então tira essa questão de que dificilmente vai ser praticado o crime de tráfico de órgãos em qualquer lugar, então não é. Citaremos alguns casos que aconteceram aqui no Brasil pela falta de fiscalizações dentro dos órgãos públicos, a saber, primeiro caso 1, Em 2003, a Polícia Federal realizou uma operação chamada de Bisturi, que revelou uma quadrilha liderada por um militar israelense, sobrevivente do Holocausto e um capitão reformado da Polícia Militar. Segundo as investigações, ambos adquiriram os rins de moradores da periferia da capital pernambucana, com um cachê inicial de 10 mil, e conforme a negociação este valor diminuía, chegando a 3 mil. Tudo era muito bem esquematizado. Iniciava com a viagem dos vendedores a Durban, África do Sul, onde os mesmos ficavam durante uma semana instalados em um flat e mais alguns dias em ótimos hospitais para realizar o procedimento, sendo seus possíveis receptores israelenses ou norte-americanos, com renda elevada, já que os gastos eram todos por conta dos mesmos. Após a recuperação, eram liberados para voltar ao Brasil. Esses traficantes pretendiam abandonar a rota sul-africana e fixar-se no Brasil, mas acabaram sendo presos antes mesmo de conseguir tudo graças às investigações. Então está citando alguns casos aqui do que acontece. A rota Recife-Durban foi destaque na CPI do tráfico de órgãos, realizada no ano de 2004 na Câmara dos Deputados, e evidenciou que o Brasil havia entrado de corpo e alma no mercado negro internacional de órgãos. A CPI não constatou apenas a venda de um dos órgãos vitais duplos de pessoas que continuavam vivendo, mas também o homicídio de crianças e jovens para a retirada de todos os seus órgãos. Foi constatado ainda que o Brasil está entre os 5 países em que há maior incidência de tráfico de órgãos, junto com países como China e Índia. Caso 2. Em Poços de Caldas houve também o caso Paulinho, menino com até então 11 anos de idade, e esse também que a gente vai falar no próximo vídeo. Após sofrer em abril de 2000 um acidente, veio a falecer. Seus pais, emotivos pelo momento, agiram conforme os protocolos solicitados e autorizaram a doação dos órgãos de seu pequeno Paulinho. Depois de alguns meses, seus pais receberam uma cobrança sobre todo o procedimento realizado, incluindo a retirada dos órgãos. Paulo Pavese, pai de Paulinho, em busca de respostas, conversou com todos os envolvidos até então, principalmente o médico Álvaro Lanhes, nefrologista, e deparou-se com um crime. Os órgãos de seu filho deveriam ter atendido à fila de transplante, porém havia sido vendido e seu filho, que até então havia falecido por morte encefálica, fora assassinado, já que a retirada de seus órgãos foi feita com ele ainda vivo. Paulo Pavese, hoje exilado na Itália, por ter denunciado e enfrentado a máfia de órgãos humanos, apresentou à sociedade um setor de transplantes irregular, nunca antes licenciado para tal procedimento, que atuava com rotinas hospitalares. Um médico que não poderia constatar o óbito e ele mesmo fazer o transplante, e uma equipe de profissionais que aceitavam tudo o que viam. Caso 3, para terminar, deixa eu ver se caso 3 para terminar, não. Eu tenho o caso 4. Vamos ler bem rapidinho aqui para ganhar tempo. Outro caso mais recente, em 2016,
a Polícia Federal investigara o caso de 2 brasileiras que podiam ter sido vítimas desse crime na Venezuela. Uma das vítimas foi fazer uma cirurgia estética, morreu e o corpo voltou sem vários órgãos. Essa cirurgia plástica foi na Venezuela. Os parentes só descobriram que tinham retirado os órgãos da mulher quando o corpo chegou ao Brasil. É um caso que se enquadrava na nova lei. Antes era só punido o tráfico para exploração sexual ou trabalho escravo. Agora, quem aliciar, transportar, alojar pessoas de forma violenta para retirada de órgãos pode pegar até 8 anos de prisão. O corpo de Adelaide da Silva estava sem o coração, os pulmões, os rins e o intestino. Ela morreu na Venezuela aos 52 anos. Tinha ido lá para fazer plástica. A polícia de Roraima, de onde ela era, disse que está investigando a causa da morte e a retirada dos órgãos dela e de uma paciente do Amazonas que teria tido o corpo liberado sem um rim. Um inquérito policial federal que busca esses elementos, busca a autoria, quem é que está envolvido nessas mortes, nessa prática de crime que mesmo ocorrendo no exterior tem um envolvimento, pode haver envolvimento de brasileiros e há interesse da Polícia Federal, em razão da internacionalidade, de que o Brasil se comprometeu a combater esses crimes e apurar a materialidade, afirmou o delegado da Polícia Federal de Roraima, Alian Robson. A polícia quer chegar aos aliciadores que convenceram as mulheres a fazer as cirurgias. Quem está por trás dessas clínicas clandestinas? Há suspeita de que esses sejam casos de tráfico de órgãos que tem crescido no mundo inteiro. Caso 4. Este crime também é praticado dentro dos MLs, como passo a expor. Já era um pouco mais de 5 horas da madrugada de 14 de maio de 2008, quando o enfermeiro, acompanhado de sua tia, MRS, entrou no necrotério do Hospital Municipal de Tatuapé para o reconhecimento e preparação do corpo de sua avó, Adelina Ribeiro dos Santos, falecida naquele centro médico, horas antes em decorrência de necrose de alças intestinais, septicemia e falência múltipla dos órgãos. Próximo ao local, observou que a sala estava com a porta entreaberta e que lá dentro, além de 2 cadáveres expostos em 2 mesas lado a lado, outras 2 pessoas vestidas com jalecos brancos movimentavam os corpos. Ao chegar perto, o enfermeiro constatou que a equipe médica que estava no local, que não era do quadro de funcionários do hospital, retirava o globo ocular de sua avó. Na hora que olhei para minha avó, vi que seus órgãos estavam sendo furtados. Conta. Ela não era doadora, mesmo se fosse, morreu de infecção generalizada e seus órgãos não podiam ser transplantados, lembra? De imediato a Ellie mandou que as 2 mulheres parassem o que faziam, chamou a polícia e não deixou que ninguém abandonasse o local. Bom, esses foram alguns fatores que fazem que aconteça esse crime, né? Que favorece esse crime. Bom, a gente também, na nossa pesquisa que a gente fez sobre isso, né? Para tentar levantar essa matéria, tem muitos dados imprecisos, o que dificulta muito fazer uma matéria sobre tráfico de órgãos. Tem muita coisa que não é registrada. Então é isso, pessoal. Próxima parte a gente vai trazer aí o caso Pavese, o que foi que aconteceu, tá certo? Nas palavras do próprio pai, Paulo Pavese. E aí a gente vai saber mais sobre tráfico de órgãos de crianças. Então é isso. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e divulga aí nas suas redes sociais esse vídeo para mais gente saber sobre esse crime, esse tipo de crime. Então é isso, até o próximo vídeo do canal. Até logo.